Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Como é bom falar do amor de Deus, amém? E Deus tem uma palavra revelada para o meu e o seu coração. Falaremos hoje sobre as duas naturezas. Naturezas essas que estão constantemente em nós. A questão é qual natureza tem o governo da minha vida. E eu quero ler aqui hoje em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então nós vemos aqui, quando nós olhamos a palavra do Senhor, nós vemos aqui um conflito. Há uma luta dentro de nós constantemente. O Espírito milita contra a carne, isto é, a velha natureza luta contra a nossa nova natureza. Amém? Aqui em Romanos, capítulo 7, versículo 18, a palavra do Senhor diz, porque, Paulo falando, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então nós vemos aqui essa luta interior, né? Paulo está deixando bem claro a luta que ele também, como homem, ele também enfrentava, né? Isto bem que eu quero fazer, isso eu acabo não fazendo, mas o mal que eu não quero, isso às vezes eu faço. Isto é, ele estava falando realmente da carne, que às vezes ela acabava deixando essa parte dele, a velha natureza, atendendo a porta, e ele acabava fazendo o que ele não gostaria de fazer. E isso muitas vezes acontece também conosco, não é verdade? Só que Paulo, né, no versículo 24, ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, né? Então, quem vai me livrar dessa situação? Quem vai me livrar dessa carne, dessa vida carnal, deste pecado, né? Porque na Bíblia, várias vezes, quando se fala da velha natureza, dá-se o nome de carne, ou outra vez fala-se do pecado, mas o próprio Paulo, ele responde, né? Ele fala, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isto é, eu tenho Cristo. Então, o apóstolo Paulo sabia que o plano de Deus para nós é que nós venhamos o que? Andar em espírito, andar em novidade de vida, porque no versículo 16 nós acabamos de ler, ele diz, andai no espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, isto é, somente no espírito eu vou conseguir vencer a carne, né? Isto é uma realidade. E também em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, Paulo diz, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é tirado. Aleluia. E no versículo 18, ele continua dizendo, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Assim somos transformados, ele diz, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, né? Então, nós tornamos o quê? Participante da natureza divina. Nós somos transformados de glória em glória, diz a palavra. Isto é, quando nós assumimos Cristo em nossas vidas como o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Então, igreja, quando nós agimos dessa forma, nós passamos o quê? A ter a vida de Deus em nós, Deus morando no nosso espírito, né? Mas nós continuamos o quê? Também sendo carne. E por isso que Paulo diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então, nós continuamos também sendo carne, tendo a velha natureza. Mesmo nascido de novo, somos também carne.
Sabe, isso às vezes gera realmente um entendimento errôneo para muitas pessoas, né? Tem pessoas que pegam esse versículo distorcido de Paulo, né? Quando Paulo fala, olha, o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço, o mal que eu não gostaria de fazer, este eu acabo fazendo. Então isto é, então tudo bem, eu posso levar uma vida meio que errando e acertando, né? Não é esse o nosso chamado, e Paulo ele deixa isso bem claro, né? Paulo diz que nós temos que desenvolver a nossa salvação com o quê? Com temor e tremor. Isto é, nós temos que nos esforçarmos, né? O reino de Deus ele é conquistado através realmente de muito esforço. Esse esforço é essa luta carnal, né? É dizendo não ao pecado, dizendo não à vontade da carne. Em Romanos 6, versículo 6, Paulo diz o quê? Foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia. Então, a carne precisa o quê? Ser crucificada. Por isso, o próprio Jesus disse o quê? Quem quiser me seguir, que tome a tua cruz e siga-me. Temos que estar dizendo não para o pecado. É uma luta travada dentro de nós diariamente, né? E a quem nós temos dado o governo? A quem nós temos abrido a porta? Paulo disse que os que são de Cristo, eles crucificaram a sua carne e a sua paixão em Cristo. Então nós temos o quê? Que nos despir do velho homem, igreja. Dizer não ao pecado. E isto não é automaticamente, né? As coisas vão acontecendo, como diz Paulo. Nós temos que desenvolver essa salvação, procurarmos sermos melhores todos os dias. Como que eu faço? Me sujeitando a Deus, como diz Tiago, lá em Tiago 4, 7. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos sujeitarmos a Deus todos os dias, né? E resistir à vontade da carne, dizer não à carne, dizer não ao pecado, né? A quem que nós temos dado realmente o governo da nossa vida? A quem? Será que temos dado lugar, como diz a palavra, à carne ou ao espírito, né? Nós temos que deixar sempre, igreja, sempre o novo homem tomar decisões. Quando tomamos decisões na carne, pode ter certeza que as coisas vão dar errado, sabe? Apesar do velho homem estar em nós, a velha natureza, mas ela não tem domínio sobre nós, né? Porque Paulo mesmo disse que, ele disse, o meu Redentor vive, né? Porque não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Quando nós vamos aqui no livro de Romanos, versículo 8, Paulo diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há nenhuma condenação. Então, a carne já não nos domina mais. Se você já assumiu Cristo na tua vida, você dá o governo da tua vida também a Cristo. Quando nós vamos no versículo 5, no capítulo 8, Paulo diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, nós precisamos nos inclinarmos para o Espírito e dizer não à vontade da carne. Quando nós vamos aqui no versículo 8, no mesmo capítulo, Paulo diz, portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus fazendo a vontade da minha velha natureza, né? Fazendo a vontade da minha carne. O versículo 10, Paulo diz, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, nós não temos que ficarmos aí nos justificando, né? Mas eu também sou carne, né? Mas Paulo, ele diz, olha, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Então, igreja, nós temos que lembrarmos que houve uma obra perfeita lá na cruz do Calvário.
Jesus pagou um alto preço ali no Calvário por mim e por você, para que pudéssemos realmente ter essa porção dele, a vida dele em nós e a vida de Cristo em nós, que nos conduz nessa caminhada. Claro que de vez em quando abrimos aí a porta para a velha natureza, para a carne, mas logo fechamos e dizemos não quero isso mais, e continuamos ali a nossa vida com Cristo, né? É necessário haver uma obra de Deus dentro da nossa alma, e Deus só vai trabalhar dentro da minha alma se eu permitir. Ele mesmo disse: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na tua casa, cearei com você e você comigo. Eu preciso o quê? Abrir a porta do meu coração, deixar Jesus trabalhar. Os cristãos, eles pecam, por quê? Porque deixam a velha natureza atender a porta. A velha natureza também, muitas vezes, igreja, ela está sempre batendo, né? E muitas vezes abrimos a porta para a velha natureza e não abrimos a porta para Jesus. E quando abrimos a porta para a velha natureza, ela é atrevida, ela entra e tenta governar a nossa vida, tenta nos enganar. Sabe, Deus ministrou no meu coração assim, algo muito profundo, que eu creio que você vai entender, né, muito bem. Deus falava para mim de 3 tipos de pessoas, né? As pessoas não convertidas, convertidas e aquelas que se acham convertidas. Mas a palavra do Senhor, ela é bem clara, igreja. Ela é bem clara aqui em Romanos 8:16. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele testifica, ele confirma no nosso coração se nós somos salvos. Então, com certeza, se você é uma pessoa que já teve um encontro genuíno com Cristo, o Espírito Santo, ele tem confirmado isso dentro de você. Nós andamos, como diz Paulo, em novidade de vida. E Deus falou comigo sobre Nicodemos, né? Deus disse que Nicodemos, ele não era convertido, ele não era um homem convertido. Ele era um homem mau? Não. Nicodemos era um homem bom, ele era um homem generoso, né? Um homem respeitado, um homem que até se interessava pelos ensinos de Jesus, né? Lá em João 3, versículo 2, ele chega até Jesus e ele diz o seguinte: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres. E em verdade te digo, Jesus responde para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Olha que o Senhor responde para Nicodemos, que chega ao teu Senhor e fala: olha, eu sei que tu és mestre vindo da parte de Deus. Isto é, quantas pessoas hoje que não são convertidas, sabe quem é Jesus, sabe que ele é o Filho de Deus, né? Sabe que só ele pode realmente operar esses lindos milagres, mas Jesus continua hoje falando a mesma coisa. Olha, tudo bem, você sabe isso, mas eu quero te dizer algo, em verdade eu te digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino do céu. E no versículo 4, ele faz uma pergunta para Jesus, ele diz: como pode um homem nascer sendo velho? Olha o quanto ele estava cego espiritualmente, né? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E Jesus responde com ele com uma afirmativa tão forte. Jesus diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, igreja, é necessário sermos nascidos do Espírito, é necessário termos viver esse novo nascimento, se lançando até Deus. A Bíblia, a palavra do Senhor, não nos revela se houve realmente uma genuína conversão de Nicodemos. Sabemos que mais à frente ele até cuidou do túmulo de Jesus, né? Mas
Hoje tem tantas pessoas assim como Nicodemos, são pessoas boas, são pessoas generosas, mas que ainda não tiveram um encontro genuíno com Cristo. É interessante que Jesus disse a Nicodemos que ele precisava nascer de novo. Não foi para o ladrão da cruz, não foi para Maria Madalena, né? A qual ele perdoou também, né? Enfim, então se Jesus tivesse dito para um daqueles que deu mais trabalho a ele, vamos dizer, um pecador, né? Não que Nicodemos não fosse, mas aparentemente Maria Madalena, ela era uma adúltera, né? Então, se Jesus tivesse dito a Maria Madalena que ela precisaria nascer de novo, nós iríamos pensar o quê? Bom, então somente os adúlteros precisam nascer de novo, somente os ladrões precisam nascer de novo, né? Não, mas Jesus disse a Nicodemos, que era um homem generoso, até se interessava pelas coisas de Deus. Mas foi a ele que Jesus disse: nasce de novo, Nicodemos. E quantas pessoas hoje estão nessa situação? São pessoas boas, são pessoas bem vistas, generosas, mas ainda não nasceram de novo. Amado, amada, você que está ouvindo agora essa mensagem, né? Se você se sente como Nicodemos, procura hoje Jesus e fala: Jesus, eu preciso nascer de novo. E eu sei que é do Espírito e eu quero ter um encontro genuíno com o Senhor. Sabe, entra para o teu quarto e procura ter um encontro realmente com Deus. Convida Jesus, fala: entra na minha vida, entra na minha casa e muda a minha história. Sabe, então aqui nós vemos, né, o exemplo de um homem que não era nascido de novo. E na ilustração do filho pródigo, nós vemos que ele, um homem convertido, mas um homem que falhou, né? Assim como Davi também era um homem segundo o coração de Deus, também teve suas falhas, assim como nós. Sim, claro, vamos ter a nossa falha, mas o que nós não podemos permanecer no erro, permanecer no pecado. Davi, a partir do momento que ele entendeu o pecado que ele havia cometido, né, diz a palavra que a partir do momento que ele caiu em si, Davi, ele sofreu muito, ele se rendeu ao Senhor, ele chega até Deus e fala: Deus, me muda, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova, ó Deus, em mim um espírito inabalável. E é esta igreja que nós precisamos fazermos. E o filho pródigo, né, nós vemos nessa ilustração como Deus, ele reage, né, a pecadores arrependidos. Nosso Deus é um Deus amoroso. Vemos que o filho pródigo, ele deixou que a velha natureza atender a porta da vida dele, né? Ele deixou a carne dominá-lo por um tempo, claro, né? Mas quando ele percebeu que ele estava sofrendo muito, desesperado, o que aconteceu? Ele caiu em si. O que ele disse? Ele disse: olha, quantos empregados do meu pai têm fartura de pão, enquanto eu estou aqui morrendo de fome. E aí ele continuou dizendo: vou partir e voltar para a casa do meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E qual foi a atitude do pai, deste pai amoroso? O pai o recebeu amorosamente, foi de encontro com ele, o abraçou, né, sem nenhuma cobrança, ele não condenou. E assim é o nosso Deus conosco. Né? Talvez neste tempo você também, você é um convertido, mas está afastado do Senhor, ou está com a vida aí no altar de Deus. Então é tempo, igreja, de cair em si. Nós precisamos cair em si. Erramos, não podemos permanecer no erro, né? E Deus ministrou no meu coração sobre a vida de um homem que ele era assim convencido, né, por ser filho, né, de grandes homens de Deus, né, de um grande homem de Deus. E Deus falou para mim sobre Jacó. Jacó era filho de Isaac, neto de Abraão, olha só, né? Porém, Jacó era um homem que ele andava segundo a carne. Não é porque o pai dele era filho, né, de Abraão, um grande homem de Deus.
e Isaac também, que Jacó era, não. Jacó, ele estava o quê? Na carne, andando na carne. Assim como nós de outrora também andamos na carne, né? Jacó estava morto em seus delitos e pecados, como diz ali no livro de Efésios. Nós também um dia estávamos assim. Mas Deus nos resgatou, né? Nos tirou ali daquele lugar de sofrimento, do lamaçal, e nos transportou para o teu reino, para a tua luz. Jacó, ele enganou o pai, ele mentiu para o pai, enganou o irmão, né? Traiu, mentiu, tudo em nome de Deus. Ele roubou a bênção, né? Do seu irmão, a qual seu pai Isaac queria dar a Esaú. Ele fez coisas assim terríveis, né? Mas Deus amava Jacó, assim como Deus nos ama, igreja. Deus nos ama. Então, mediante tantas e tantas coisas terríveis que Jacó aprontou, o irmão prometeu o quê? Matá-lo. Falou, eu vou matar Jacó. E Jacó teve o quê? Que fugir da sua casa. Ele teve que ir embora da sua casa. E nessa caminhada, né, que ele caminha ali um tempo a sós, com certeza ali conversando com Deus, né? E numa das suas paradas ali em Betel, Deus fala com ele, Deus revela-se a Jacó, né? Deus era o Deus de Abraão, Deus era o Deus de Isaac, mas ainda não era o Deus de Jacó. Por quê? Porque Jacó ainda estava ali carnal, né? Vivendo na carne, manipulando todo mundo, enganando. E Deus não habita em templo sujo dessa forma. Quem está na carne, eu preciso estar no espírito. Talvez você já teve experiências com Deus, do poder de Deus, né? Sabe, viu milagres acontecendo, mas talvez ainda não teve um encontro transformador com o Senhor. É isso que nós precisamos, ter esse encontro transformador. O encontro de Jacó com Deus já não podia ser mais adiado, sabe? A alma dele estava ali arrebentada, e chega um dia, né, de tantas coisas, tudo que ele plantou, ele colheu, todos já conhecem, né, a história de Jacó. Foi realmente uma história muito longa, mas chegou um dia de Deus tratar com Jacó, né? Assim é na minha vida, na sua vida. Podemos até enganar, podemos mentir, fazer tantas coisas, mas chega um dia, aquele dia que nós vamos estar com Deus ali, e Deus vai realmente tratar conosco. E foi nesse tempo, Jacó, ele decidiu voltar à sua terra. E quando ele decidiu voltar à sua terra, quem foi ao encontro de Jacó? O seu irmão. Seu irmão foi ao encontro de Jacó com 400 homens. Para quê? Para matar Jacó. Estava Jacó e toda a sua família, né? Diz a palavra. Então a família de Jacó estava o quê? Estavam comprometidas. Mas Deus, que é misericordioso, que conhecia o coração também de Jacó, apesar de ser um enganador, fez tantas coisas erradas, mas Deus tinha propósitos na vida de Jacó. E Deus marca ali um encontro com Jacó ali em Peniel, e a palavra diz que houve realmente uma luta ali travada. Jacó era muito duro, era um homem de coração duro, né? Acostumado a mentir, a enganar, tantas coisas, tantos erros Jacó, né, havia cometido. Mas Peniel é um lugar de confronto, né? E Jacó, ele foi confrontado ali. Mas também Peniel é um lugar de transformação. Peniel significa um encontro com Deus, um lugar que você tem realmente um encontro com Deus. E Jacó ficou ali, ele deixa a família, né? E vai a este local e fica ali a sós com Deus, longe ali dos seus planos, né? Jacó, ele era cheio de planos, mas afinal ele não tinha mais tempo para isso. Ele não tinha tempo de arquitetar nenhum plano, porque ele já havia recebido a notícia que o irmão dele já estava a caminho com 400 homens.
E com certeza ele pensou, vamos morrer todos. Ele havia chegado ali no seu limite. E muitas pessoas são assim, esperam chegar no limite para poder realmente decidir se render a Cristo, decidir realmente ter um encontro com Deus. Tem pessoas que esperam um péssimo resultado de uma enfermidade, esperam uma tragédia talvez na família, eu não sei. Como é gostoso render a Cristo, né? E Jacó sabia quem era seu avô, quem era seu pai, mas ainda não havia rendido ao Senhor. E neste tempo, a palavra do Senhor diz que ele fica ali a sós com Deus, sabe? E ele teve realmente um encontro com o Senhor. Ele teve um lindo encontro com Deus. E a palavra do Senhor diz aqui em Gênesis, que aquele lugar, Gênesis 32, versículo 30, que aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, a minha vida foi salva, isto é, e houve realmente uma genuína conversão. Isso é muito lindo, né? Então, igreja, não se trata de aprimoramento da velha natureza. Eu vou melhorar um pouquinho a minha velha natureza. Não é isso. Se trata de uma nova natureza em Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Muitos têm melhorado um pouco, né? Mas isso não basta. A palavra do Senhor é bem clara, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é necessário o quê? Eu entregar realmente tudo a Deus. Entregar a minha vida, o meu caminho, todo o meu ser, né? E falar, Deus, eu não quero mais lutar. Eu não quero mais lutar com o Senhor. Eu não quero. Eu me entrego, né? Eu me entrego. Eu quero me render. Jacó ficou a sós com Deus e foi neste tempo que ele se rendeu, que ele se entregou. Aí houve realmente uma genuína conversão na vida deste homem. Ele entregou o seu medo, ele entregou o seu eu, né? E neste momento ele teve uma transformação. E nós precisamos, igreja, sermos transformados. E Peniel, igreja, é lugar de transformação. Na nossa casa, no nosso quarto, pode ser a nossa Peniel. Como é difícil. Como é difícil encarar o nosso passado, nossos erros. Quantas pessoas não confessaram ainda todos os seus pecados? Confessaram por metade. É preciso entrar em Peniel, igreja. Jacó esteve em Peniel e toda a sua vida foi mudada. E Deus quer mudar a nossa vida. Sabe? O nome de Jacó foi mudado de Jacó para Israel. Israel, príncipe de Deus. Jacó passou a ter o teu nome escrito no livro da vida. Em Peniel nós temos um encontro com Deus. Aleluia. É morrer para nós mesmos. E mudar a nossa história para sempre. Peniel. Entra pro teu quarto e diz, aqui é minha Peniel, eu vou sair daqui vencedor. Se rende a Cristo, conta tudo para Jesus. Todo confronto, quando há um arrependimento genuíno, gera cura e libertação. Peniel é lugar de confronto. Deus quer nos confrontar, o nosso eu. É encarar realmente o nosso passado. Quantos erros nós cometemos. E ainda assim Deus nos ama. O Senhor está nos dando hoje uma oportunidade. Vamos entrar em Peniel e entregar para o Senhor todos os nossos planos. Nós somos cheios de planos. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. É em Peniel. É em Peniel que nós temos que nos render ao Senhor. É em Peniel que nós vamos falar com Deus. É em Peniel. É em Peniel que nós morremos para nós mesmos. E o Espírito de Deus vem governar a nossa vida. Entrega o governo da tua vida ao Senhor. E viva
um novo tempo com Deus. Amém? Aleluia.